Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos estudos sobre o céu. E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, você pode aí estar procurando a nossa playlist, que lá tem a sequência completa, tá bom, meus irmãos? Então, antes de tudo, seja bem-vindo, que Deus esteja abençoando a você, sua família, o seu interesse em aprender mais sobre a palavra do Senhor, e juntos estaremos aprendendo sim, sempre cada vez mais sobre a palavra do nosso Deus. Nós já falamos do vídeo anterior, meus irmãos, que nós estaremos vivendo para sempre aqui nesse mundo, mas um mundo transformado, tá bom? A questão é, por que a redenção da terra ela é importante para o plano de Deus? Por que Deus então ele quer restaurar essa terra e não fazer tudo do zero novamente? Irmãos, esse é o pensamento de muitos crentes hoje. Eles veem a terra como se fosse um palco descartável, uma espécie ali de ambiente transitório, onde Deus realiza a sua obra com os homens, para depois simplesmente abandonar a terra, jogar fora como se fosse algo ali descartável, tá bom? Eles têm esse pensamento porque eles favorecem, eles acreditam num céu espiritual, num céu etéreo, um céu disforme, completamente contrário ali ao que a Escritura apresenta, tá bom, irmãos? Então veja, essa visão, irmãos, ela não é uma visão correta, tá bom? Deus ama a sua criação e o plano divino não é destruir a terra, mas é redimir a sua terra, é salvar, resgatar a sua terra. Randy Alcorn, no seu livro Céu, ele diz o seguinte: se Deus não redimir a terra, não redimir a sua criação, Satanás ele vai ter vencido. Então veja, irmãos, esse é o motivo pela qual a redenção da terra é importante, é essencial para o cumprimento ali do plano de Deus. Isso vai ali confirmar a fidelidade do Senhor naquilo que Ele criou na sua obra e glorificar o seu nome como um todo, glorificando ali, restaurando tudo o que o pecado uma vez corrompeu ou tentou corromper, irmãos. Então veja o seguinte: o plano de Deus para essa terra é de renovação. Estudamos isso inclusive no vídeo anterior, falamos sobre Romanos capítulo 8, versículo 19 até o 22, onde Paulo fala que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Então veja, irmãos, o apóstolo Paulo, ele descreve a criação ali como alguém que geme, como alguém que está ali aguardando a libertação. E nós vimos que lá em Gênesis capítulo 3, a partir dos versículos 17, versículos 14 em diante, o Senhor diz: maldita é a terra por tua causa. Após o homem pecar, Deus amaldiçoou a terra naquela ocasião. Ele falou que espinhos e abrolhos também ela iria produzir. Falou que do suor do rosto do homem ele comeria o seu pão. Então veja, irmãos, que esse trecho ele mostra que justamente por causa do pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada. Nós observamos aqui, irmãos, que toda a criação ela passou a sofrer as consequências, os efeitos do pecado, e não somente os seres humanos. E tudo isso, irmãos, englobando tudo isso, a criação de Deus como um todo passou a sentir dor, morte, desordem na área humana, na área da natureza, desordem ecológica e a própria hostilidade ali entre os homens, criando guerras e até mesmo no desprezar ou menosprezar a natureza que é a criação de Deus. Então ali, irmãos, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 20, Paulo diz que toda a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade dela, mas por causa daquele que a sujeitou. Paulo vai falar no versículo, irmãos, em esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão, da corrupção. Ele fala aqui para a liberdade. E liberdade que ele mesmo fala aqui da glória dos filhos de Deus. Então veja, irmãos, que a criação, a natureza como um todo, o cosmos, o mundo material, tudo isso, irmãos, foi afetada pela queda do homem. Ela sofre, ela geme,
ela está corrompida, ou seja, ela está sujeita à vaidade, que é a futilidade, é a frustração, é a inutilidade do seu propósito. Agora, irmãos, essa sujeição, nós temos que entender que ela não foi definitiva, ela não foi sem sentido. Deus, ao amaldiçoar a terra, Ele também preparou um plano de redenção para ela, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Deus sujeitou a criação, e Paulo diz, mas em esperança, ou seja, com uma promessa futura de restauração ali. A palavra usada por Paulo, a palavra grega, elpis, esperança, aqui em Romanos 8:21, ela indica, irmãos, expectativa, mas não uma expectativa qualquer, uma expectativa segura, uma confiança garantida, não é uma mera possibilidade, é uma espera de algo concreto. E a esperança da criação, então, aqui, é que ela vai ser o quê? Ela vai ser liberta da corrupção, ela vai ser liberta de todo esse peso que sobreveio a ela por causa do pecado, e ela vai compartilhar, irmãos, da glória, ela vai compartilhar da liberdade ali dos filhos de Deus também. Então veja, assim como nós seremos redimidos do nosso corpo, a criação também vai ser redimida, e a restauração da criação, irmãos, ela vai estar ligada ali o quê? A nossa glorificação. Então, assim como nós vamos ser glorificados, a terra, a criação, da mesma forma. E outra coisa interessante aqui, irmãos, o verbo grego que Paulo usa, dizendo que a natureza geme, o verbo grego aqui é sustenazei, que indica um clamor coletivo por libertação, ou seja, a natureza chora, ela geme, ela quer ser resgatada disso, irmãos. E é por isso que ele faz o paralelo ali no versículo 22 com o parto. As versões mais antigas trazem a palavra parto aqui, apontando para o quê? Para o novo nascimento, um novo nascimento cósmico, ou seja, a criação, irmãos, a terra como um todo vai ser renovada como um novo Éden. Então veja que a criação, ela não vai ser descartada, mas ela vai ser redimida. Assim como o nosso corpo vai ser ressuscitado, vai ser glorificado, a criação, meus amados irmãos, também ela vai ser transformada. Lá em Apocalipse 21, no versículo 1, o apóstolo ensina a vir novo céu e nova terra. Nós já aprendemos, irmãos, na lição anterior, que a palavra grega para novo aqui é kainos, que significa o quê? Renovado, transformado em qualidade, e não é a palavra neos, que significa algo totalmente novo. Então, quando você pega ali a língua original, você vai ver que a terra ela vai ser recalchutada, tá, irmãos? Ela vai passar por um processo de renovação, e não Deus criar do zero ali algo, tá bom? Então, irmãos, a nova terra vai ser essa terra purificada, transformada, glorificada, assim como os nossos corpos quando forem ressuscitados, tá bom? O exemplo maior que nós temos, irmãos, é Cristo. Cristo, ele ressuscitou com o mesmo corpo, mas um corpo transformado, um corpo glorificado. A nova terra vai ser da mesma forma, o mesmo mundo, a mesma criação, mas purificada, purificada de todo o pecado, purificada de toda maldição. Então veja que Deus, ele não joga fora aquilo que ele criou, ele restaura, e isso revela o que? A sua misericórdia, a sua glória, revela a sua fidelidade. Temos que entender, irmãos, que redenção é retorno e não substituição. A terra vai ser redimida por causa disso, e o próprio apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1 e no versículo 10, ele diz de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, olha só, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então veja, irmãos, a redenção bíblica, ela sempre aponta para o quê? Para a restauração ao propósito original, tá bom? Quando a gente olha, por exemplo, ali para o Antigo Testamento, a redenção incluía o quê? A devolução das terras, a devolução das heranças,
para o seu antigo dono, para que o povo, dentre o povo, não tivesse ninguém passando por necessidade ou dificuldade. Então, quando Paulo fala aqui convergir todas as coisas nele, a palavra convergir, o verbo convergir aqui no original, significa o quê? Reunir de novo sob uma só cabeça, Cristo, tá, irmãos? Então a criação está sendo trazida de volta como um todo ali para o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então veja que a escatologia cristã, ela não é uma escatologia escapista, pelo contrário, ela é redentiva, e redenção é retorno à comunhão, aquela comunhão original com Deus, aquela comunhão em um mundo restaurado. Outra coisa que nós podemos observar, irmãos, é João falando em Apocalipse 21:3, ele fala sobre a glória de Deus na terra de Deus mesmo. Ele fala: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Então veja, o ápice, o apogeu da redenção não é o homem indo morar eternamente com o Senhor, mas Deus vindo habitar ali com os homens, irmãos, vindo habitar com os homens na terra restaurada. Então a glória de Deus, ela vai ser o quê? Visível, palpável, vai ser permanente, irmãos, vai ser eterna, e estaremos lá para sempre com Ele também. Então lembre-se, assim como Deus habitava com Adão lá no Éden, Ele vai habitar novamente com os homens na nova terra. Ele vai habitar novamente com os salvos, irmãos, no novo céu e na nova terra. E agora não por um tempo, não mais com a sua criação sujeita ao pecado, mas para sempre em santidade, lá na eternidade com o Senhor. Então, meus amados irmãos, observe o seguinte, que o lar eterno do crente é nesse mundo, mas nesse mundo restaurado, onde a glória de Deus vai encher tudo, que nem Abacuque capítulo 2 e o versículo 14 nos ensina. Outro texto interessante do Antigo Testamento, que nós já lemos no vídeo anterior, é Isaías 65, a partir do versículo 17. Eis que crio novos céus e nova terra. A nova terra, irmãos, descrita por Isaías aqui, vai ser uma terra alegre, uma terra abundante, uma terra cheia de vida, uma terra cheia de paz. Nessa nova terra não vai haver mais sofrimento, não vai mais haver injustiça, não vai haver mais morte, os relacionamentos eles vão ser restaurados, a própria criação como um todo vai ser pacificada. Inclusive Isaías, ele dá um exemplo interessante, ele fala que o lobo e o cordeiro pastarão juntos, ele fala isso lá no versículo 25, ou seja, ele dá a nós, irmãos, uma imagem ali clara de harmonia, uma harmonia restaurada, algo que é impensável hoje em dia. Então essa é a nossa esperança, a esperança de que nós devemos nos encher dessa expectativa, entendendo, irmãos, que aquilo que nos aguarda é glorioso, aquilo que nos aguarda é real, aquilo que nos aguarda é físico e eterno também. Olhando para outro ponto também, falando da nova terra, a redenção, irmãos, das nações, a redenção das culturas. Apocalipse 21 e 24, João diz o seguinte: as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele o quê? A sua glória. Então observe, meus amados irmãos, as culturas redimidas permanecerão. Nós brasileiros, com a nossa cultura, não seremos mais ali o país do futebol, do samba, conhecido dessa forma, irmãos, pejorativa, o país do carnaval, mas permaneceremos com as nossas línguas, com a nossa arte, com a nossa contribuição única. Deus não vai apagar diferenças culturais, irmãos, Ele vai purificar e vai celebrar isso lá na nova terra também. Quando João usa aqui o termo glória das nações, ele aponta para expressões de criatividade, expressões de beleza, sabedoria, mas a sabedoria ali, irmãos, focada na cultura humana, não uma cultura caída, mas uma cultura redimida, santificada.
Então, entendendo isso, nós vamos observar que a eternidade, o novo céu, a nova terra, não vai ser algo monótono, irmãos, vai ser algo rico, vai ter diversidade, vai ter ali as culturas de forma vibrante. E o nosso trabalho, irmãos, a nossa criatividade, tudo aquilo que nós fazemos e produzimos hoje, tem valor eterno, quando nós consagramos ao Senhor. Então veja, meus irmãos, um plano glorioso, um plano completo, é o que Deus tem para esse mundo, é o que Deus tem para a sua criação como um todo. Deus ele não fracassou ao criar a terra ou quando permitiu que o pecado entrasse na sua criação. Ele não vai abandonar a sua criação, pelo contrário, tudo será restaurado. A cruz, observe só, a cruz ela não apenas salva o homem, ela resgata a criação inteira como um todo, irmãos. Cristo é o Senhor da redenção total. O que ele começou lá no Éden vai ser consumado na Nova Jerusalém, na nova terra. Essa é a nossa verdadeira esperança cristã. Por isso, meus irmãos, nós, como povo de Deus, nós como igreja, devemos ter uma visão diferente de muitos hoje, que deixaram o mundo físico por uma visão espiritualizada demais, inclusive até mesmo rejeitando o mundo físico. Devemos valorizar a criação. Lembra que ela está gemendo, esperando o momento em que nós seremos redimidos, para ela também pegar o beco também daqui, né? Para que ela possa ser transformada também. Por quê, irmãos? Pois ela vai ser o nosso lar eterno com Deus. Então devemos pregar uma escatologia bíblica e não uma fuga mística que as pessoas estão fazendo hoje. Nós, como crentes, devemos viver hoje já como cidadãos da nova terra, aguardando ali o retorno com fé, o retorno de Cristo. Portanto, meus amados, que Deus nos ilumine, nos abençoe nestes estudos. E lembrando, no primeiro estudo nós vimos que aqui vai ser o nosso lugar, essa terra vai ser o nosso lugar. E hoje nós aprendemos nesse vídeo o porquê que aqui vai ser o nosso lugar. Porque Deus não abandona a sua criação, Deus ele transforma, Deus ele santifica, e nisso tudo ele é glorificado. Imagine se Deus nos abandonasse, irmãos, quando nós pecamos, mas não, Ele nos santifica, Ele nos purifica, e tudo isso através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Que essa fé alcance você e você possa propagar também a palavra do Senhor para aqueles que precisam ouvir. Sua família, o seu lar, seu ministério sejam abençoados sempre pelo Senhor. Que Deus esteja se sustentando e fortalecendo cada vez mais o nosso aprendizado na sua palavra. Até o próximo vídeo, se o Senhor permitir.